E eu vou começar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 4. João 4, de 1 a 4, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos orar? Pai, nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos. Pai, que a Tua palavra seja iluminada e revelada, Senhor, aos nossos corações nessa noite. E que no momento da ministração da Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo encontro verdadeiro contigo, trazendo salvação. A nossa oração é essa, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é maravilhoso quando nós meditamos nos encontros de Jesus. Aprendemos muito quando Jesus encontra uma pessoa e os evangelhos relatam essas histórias, esses encontros transformadores de vida. E a gente tira aqui lições, verdades preciosas para as nossas vidas. Aqui tem um encontro de Jesus que o evangelista João narra no capítulo 4 com uma mulher samaritana. E para a gente entender bem esse texto, esse encontro, a gente precisa entender quem são os samaritanos. No tempo em que Israel existia como um reino unido, no tempo de Davi, de Salomão, Davi e Salomão governaram sobre as 12 tribos de Israel. Mas depois de Salomão, os seus filhos causaram uma divisão no reino de Israel. Então o reino de Israel ficou dividido com 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e que a capital era Jerusalém, e 10 tribos ao norte, que ficou a capital como Samaria. Os filhos de Salomão foram Roboão e Jeroboão. Eles dividiram o reino, 10 tribos ficaram de um lado, e 2 tribos ficaram de outro. As tribos do Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, eles foram atacados e derrotados pelos babilônios. E o Império Babilônico tinha o costume de pegar os povos derrotados e levá-los como escravos, como cativos para a Babilônia. E assim aconteceu. Aquelas tribos foram levadas para a Babilônia, as tribos do sul. As 10 tribos do norte, que tinha capital Samaria, elas foram derrotadas por outro império, que era o assírio. E o exército assírio, o governo assírio, tinha uma metodologia de controle diferente. Eles não levavam os povos para serem escravos, mas eles traziam povos deles para habitar e coabitar com aquele povo que havia sido derrotado. E aí os assírios enviaram gente do seu povo para morar em Samaria. E ali eles se misturaram, eles tiveram filhos uns com os outros e eles criaram uma etnia diferente da etnia judaica. O povo que havia sido levado para a Babilônia permaneceu firme e não se misturou e nem se prostituiu nas suas práticas culturais e religiosas. Mas o povo que ficou em Samaria se misturou etnicamente e misturou a sua religião. Então ali se criou um conflito entre os judeus, que eram do Reino do Sul, e os samaritanos, que eram do Reino do Norte. Ali se criou uma desavença, ali se criou um conflito. O texto diz que Jesus estava
Judéia. No tempo de Jesus, Israel estava dividido agora em duas províncias: Judéia ao sul e Galiléia ao norte. E no meio estava Samaria, estavam os samaritanos. Os judeus não gostavam dos samaritanos, desprezavam os samaritanos e chegavam a fazer orações diárias dizendo: Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. E quando eles queriam ofender alguém, chamavam de samaritano. Jesus, certa vez, foi chamado de samaritano e endemoniado. Quando disseram isso para Jesus, Jesus disse: eu não sou endemoniado. Jesus se sentiu ofendido com a palavra endemoniado, mas ele não se sentiu ofendido com a palavra samaritano, nem respondeu, nem ligou, porque ele não tinha nada contra os samaritanos. Essa desavença era deles. Jesus não tinha essa desavença com os samaritanos. E a palavra aí diz que Jesus estava na Galiléia, e Jesus estava na Judéia, ao sul, e aí ele foi para o norte, a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Não diz o texto exatamente porque era necessário que Jesus deveria passar por Samaria, mas a primeira questão a gente pode levantar, poderia ser uma questão geográfica. Se Samaria estava no meio e Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, ele precisava passar por Samaria. A segunda questão que a gente pode levantar, e nessa eu acredito, era uma questão espiritual. Jesus, era preciso que ele passasse por Samaria, porque ele precisava ter um encontro com alguém, ou alguém precisava ter um encontro com ele, e esse alguém era uma mulher de Samaria. E conta o texto que Jesus foi para Samaria, e Jesus se assentou ali, junto a um poço, que os samaritanos acreditavam que tinha sido construído pelo patriarca Jacó. E aí a gente tira a primeira verdade, a primeira lição para a nossa vida, desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, é que no coração do ser humano há uma sede que só pode ser saciada por Deus. Quando Jesus chega ali naquele lugar, numa cidade chamada Sicar, na província de Samaria, ele tem o seguinte diálogo, a partir do versículo 5, diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo, não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus nos mostra como evangelizar, como pregar o evangelho de maneira eficaz. E ele chega provocando um diálogo a partir de uma coisa
corriqueira de algo que aquela mulher fazia todos os dias. Então ele chega conversando sobre água, ele pede um copo d'água, ele pede um pouco de água, e a mulher inicia ali um diálogo com ele, e ele fala da água da vida. Jesus usa aquele momento, aquela situação, para criar uma possibilidade dele ensinar algo profundo para aquela mulher e para as nossas vidas nessa noite. Jesus mostra que nós precisamos de Deus, e nós nos saciamos em Deus, e nós nos realizamos em Deus. Assim como a gente tem sede de água e precisa beber da água, a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e nós só nos sentimos completos, nós só sentimos esse sentido de preenchimento, de realização, de satisfação, quando nós estamos conectados ao nosso Criador. Quando aquela mulher chega ali, e a palavra diz que ela chega por volta do meio-dia. Os samaritanos eram pessoas desprezadas por todos os povos que viviam ao seu redor, principalmente os israelitas. E aquela mulher, mais ainda por ser uma mulher, que na cultura, naquela época, havia uma certa discriminação à pessoa feminina, e mais ainda pelo modo de vida que ela levava. Então aquela mulher, Jesus fala para ela que ela já tinha tido 5 maridos, o que não era convencional, não era normal para aquela época. Uma mulher ter tido 5 relacionamentos e agora estava no 6º. Tinha 5 maridos, teve 5 e estava com uma pessoa que oficialmente não era marido. E aí Jesus fala para ela: olha, me dá um pouco de água para beber. O texto é interessante que Jesus, ele chega e o texto diz que ele estava cansado e com sede. E ele mostra a humanidade de Jesus. Jesus era 100% humano e 100% Deus. E Jesus chega àquele poço e tem essa conversa com a mulher, e a mulher, quando chega, deve ter sentido muita surpresa em ver Jesus ali. Ela provavelmente não era comum ir a buscar água ao meio-dia. Era o período mais quente do dia, não se buscava água ao meio-dia. E buscar água no poço era coisa de mulher naquela época. As mulheres levavam as águas para casa e para os seus maridos enquanto trabalhavam. Então, estar no poço ao meio-dia era uma forma, provavelmente, de evitar as outras mulheres. Ela evitava a presença, evitava a companhia de outros. Então, ia no período mais quente do dia. Quando chega lá, qual a surpresa dela ver que tem uma pessoa junto ao poço? E ela chega mais próximo e percebe que era um homem, o que não era comum. E daí ela chega mais próximo e percebe que era um judeu e que estava sozinho. A surpresa daquela mulher deve ter sido muito grande, de ver um homem judeu sozinho à beira daquele poço. E quando ela chega para pegar água, o homem diz: me dá um pouco de beber. E aquela mulher, num contraste de surpresa com sarcasmo, ela olha para Jesus e fala: como assim? Você, judeu, me pedindo água? Acaso você tem aí um balde? Você vai compartilhar comigo? A religião de vocês não permite compartilhar copos, nem baldes, nem objetos, e nem falar com uma mulher, ainda mais samaritana. O que está acontecendo aqui? Por que você está pedindo a mim para beber? Por que você está conversando comigo? E ela levanta essa questão, provavelmente tentando mostrar para Jesus, ou tentando
criar ali uma discórdia com Jesus, para ela demonstrar que eles não estavam numa condição inferior aos judeus. E aquela mulher, ela fala com Jesus, e Jesus fala assim: olha, se você soubesse quem está falando aqui com você, se você soubesse quem eu sou, é você que me pediria água, e eu te daria água viva. E aí aquela mulher fala: esse poço foi cavado pelo nosso patriarca Jacó. Há quantos? Já tem mais de 1000 anos esse poço, nunca seca. Essa água é viva. Essa água sacia a nossa sede todos os dias. Você é maior que nosso patriarca, que nosso pai Jacó? Para falar desse jeito? Que água viva é essa? Por um acaso você está numa condição superior a Jacó? Como você, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? A mulher disse no versículo 11: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui é que ele tem uma água diferente. O que Jesus está dizendo é que aquela mulher, ela tinha uma sede diferente. Jesus está entrando aqui num debate existencial. Jesus não está falando daquela água física que está ali dentro daquele poço ou dentro daquela fonte. Jesus está dizendo: olha, se você soubesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente que eu tenho para você, é você que me pediria. E eu te daria não essa água, não estou dizendo dessa água física, não estou dizendo dessa água que você toma, sacia e algumas horas depois você volta a ter sede. Eu estou falando de uma água que vai trazer plenitude à sua vida. E essa plenitude é Deus. E essa plenitude nós só encontramos em Deus. E ela pode ser buscada e encontrada pela fé. Aquela água física, Jesus está dizendo para ela: olha, você vai continuar tendo sede e vai ficar voltando aqui para beber essa água. O que eu estou oferecendo para você é que eu quero criar dentro de você uma fonte de água. Eu quero criar dentro de você um manancial de água, para que você não volte a ter sede. Quantas vezes nós nos sentimos vazios? Quantas vezes nós vivemos sem sentido? Quando eu tinha 19 anos, a única coisa que eu queria da vida era que ela terminasse. Porque a crise de existir sem objetivo, sem sentido, estava me matando, estava me secando, estava me deixando árido por dentro, e a única coisa que eu conseguia pensar é que eu poderia buscar a Deus e Deus poderia resolver aquilo para mim. Em determinado momento eu ajoelhei no meu quarto, e eu não frequentava uma igreja, uma religião, mas eu ajoelhei porque eu tinha aprendido a ter fé com os meus pais. E quando eu ajoelhei e disse: Senhor, se Tu existes, se Tu és Pai, se Tu és verdadeiro, entra na minha vida e arranca esse vazio de dentro de mim, porque eu não quero continuar existindo sem objetivo. Eu não quero continuar existindo sem ter paz. Eu não quero continuar
convivendo com esse vazio, que sabe que está faltando algo e não sabe o que é. Aquela mulher estava vivendo isso, porque ela buscava em relacionamentos humanos o que só Deus poderia preencher na vida dela. E ela buscava de relacionamento em relacionamento algo que pudesse se satisfazer ou se preencher, mas ela não sabia que verdadeiramente o que ela precisava e unicamente e suficientemente o que ela precisava era de Jesus. Era de Jesus na vida dela. O que ela precisava era ter esse encontro com Jesus e pela fé crer em Jesus, porque Jesus daria a ela um manancial do Espírito. O Espírito Santo seria derramado sobre a vida dela e ela encontraria sentido e satisfação e completude na vida. Não que depois disso ela estaria livre de dificuldades e de problemas, mas a satisfação de viver com Deus, de achegar-se a Deus, de sentir a Deus, era muito maior e sempre será muito maior do que as dificuldades que enfrentamos na vida. A satisfação de encontrar a Deus, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. O ser humano foi criado em comunhão com Deus. E ele só é feliz, ele só está pleno se ele tiver comunhão com Deus. Não adianta buscar em outras fontes. Não adianta buscar em relacionamentos afetivos. Não adianta buscar em drogas, não adianta buscar em religiosidades, em rituais, não adianta buscar na satisfação temporal, não adianta buscar porque tudo isso passa e a alegria que você sente é passageira e você volta a ficar vazio novamente. Quando nós nos encontramos com Deus e nos preenchemos com Deus, é uma sede que se estanca, porque nós nos sentimos plenificados naquele com o qual nós fomos criados para ter comunhão. O Evangelho nada mais é do que esse reconciliar da alma humana com o Deus Criador dos céus e da terra. Quando Jesus diz para ela dessa sede no coração que pode ser saciada por Deus, ela diz: Senhor, versículo 15, dê-me então dessa água para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus diz para ela: vá, chama o seu marido e volte. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, porque já teve 5 e o que tem agora não é teu marido. E aí aquela mulher percebe que Jesus era diferenciado. E ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. E vamos entrar em outro assunto então. Quando ela percebe que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus sabia tudo sobre a vida dela, que ela estava nua e sua vida descortinada completamente diante de Jesus, ela fala: Senhor, vejo que és profeta. E aqui nós aprendemos uma segunda lição preciosíssima para as nossas vidas, que Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Ela vai perguntar para Jesus: onde que eu encontro esse Deus? Onde que ele está? Onde que é o lugar? Qual é o lugar? Aonde? Onde que eu devo ir para adorar esse Deus? Para ter esse encontro com esse Deus? Olha aí o versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, que está para vir, quando ele vier,
explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aquela mulher, ela levanta uma questão teológica. E ela pergunta para Jesus: olha, nós temos um monte aqui. Jesus estava ali na cidade, numa região de Sicar, e Jesus estava ali conversando com ela num vale, e tinha 2 montes à sua frente, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim e o Monte Ebal a gente conhece lá de Deuteronômio, quando Moisés ordena que quando o povo entrasse na terra prometida e atravessasse o Rio Jordão, eles deveriam declarar bênçãos sobre o Monte Gerizim, e as maldições da lei eles deveriam declarar sobre o Monte Ebal. Então Ebal ficou conhecido como o Monte da Maldição, e Gerizim como o Monte da Bênção. E Gerizim também era um monte que os samaritanos acreditavam que tinha sido o local aonde Abraão tinha sido solicitado por Deus, provocado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque, o que não aconteceu. Os samaritanos acreditavam que tudo tinha acontecido nesse monte, Gerizim. E Gênesis diz, o texto de Gênesis diz que o monte onde aconteceu de Deus pedir para Abraão apresentar e sacrificar o seu filho era o Monte Moriá. E o Monte Moriá sempre foi reconhecido pelo povo judeu como aquele monte que está em Jerusalém, onde foi construído o Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém estava sob o Monte Moriá, e Jesus estava ali ao pé de um monte chamado Gerizim. Em Gerizim havia também um templo. Os samaritanos adoravam a Deus no templo do Monte Gerizim. Só que esse templo já não existia na época de Jesus. Ele foi construído por volta de 500 a.C., quando os judeus reconstruíram o templo de Jerusalém. Os samaritanos pediram para participar da reconstrução do templo de Jerusalém, e Neemias disse: não, só os judeus vão reconstruir. Então os samaritanos foram e construíram o templo em Gerizim. E esse templo durou algumas centenas de anos, porque ele foi destruído em 128 a.C. Aproximadamente 128 a.C. esse templo foi destruído. Mas os samaritanos acreditavam que aquele era o lugar do templo da adoração, e que mesmo não estando o templo lá, aquele monte era um monte que se deveria buscar a Deus. Os judeus, por outro lado, acreditavam que Deus estava no templo de Jerusalém. O que Jesus disse para ela, no versículo 22, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte de Gerizim, nem em Jerusalém. E no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu acho interessantíssima a expressão que Jesus usa, quando ele fala, está chegando a hora e já chegou. Está chegando a hora e já chegou, mostra que está acontecendo uma transição. Está chegando a hora e já chegou, significa que naquele período estava acontecendo algo novo, que estava acontecendo uma transição. E Jesus fala, olha, não vai ser mais nem aqui, nem lá, porque não importa o lugar, aonde você buscar a Deus, você vai encontrar. Ah, mas Deus tem um endereço fixo em Jerusalém, no templo. Deus colocou o seu nome ali, Deus colocou o seu endereço ali.
Quando as pessoas quisessem buscar a Deus, era só ir ao templo em Jerusalém que encontrariam a presença de Deus lá. Jesus está dizendo, não está negando isso, mas Jesus está dizendo que isso estava mudando. Que não seria mais num lugar específico que Deus estaria. Que Deus não está lá e nem lá. Deus está aqui. Onde está Deus para que eu adore? Aqui. É no coração. O que Jesus está dizendo é no interior. É no coração. Se um coração contrito buscar a Deus, o encontrará. Não importa o lugar. Não é o lugar. Não é a cerimônia. Não é o ritual. Não é a denominação. Não é a religião. Não é a forma. É a essência. Não é a exterioridade. É a interioridade. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque o Espírito de Deus vai habitar em cada um daquele que crê. E aquele que crê vai ter dentro de si uma fonte que vai jorrar de dentro para fora. Não é algo que você vai ter que ficar buscando para se preencher, mas é algo que você vai estar transbordante. Não significa que nós não devemos buscar a Deus coletivamente, não significa que nós não devemos buscar a Deus no nosso lugar secreto, não significa que nós não devemos buscar a Deus no templo, não significa que nós não podemos buscar a Deus juntos, mas não é a respeito de lugar, é a respeito do coração. Deus não está preocupado com o lugar, Deus está preocupado com o coração. Não é porque você está em determinado lugar, Deus vai estar com você ali, mas Deus vai estar ali porque você se colocou na condição de recebê-lo. É porque você abriu o seu coração para Jesus. E quando você abre o coração por meio da fé e recebe o Espírito de Deus em você, você se torna um templo vivo. Você se torna o santuário. Você se torna aquele que leva a vida. Não somente aquele que recebe, mas aquele que leva. E nós aprendemos uma terceira lição preciosíssima, que diz o seguinte: Deus quer usar as nossas vidas para alcançar outras pessoas. Vamos retornar. A primeira lição: há uma sede no coração humano que só pode ser saciada por Deus. Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, porque Deus não resiste a um coração arrependido, contrito, sedento e humilde. Terceiro lugar, Deus quer usar as nossas vidas para alcançar outros. O que Jesus está agora a dizer aos seus discípulos é que não era só para eles. O Evangelho não estava restrito à cultura deles, não estava restrito à nação de Israel, que eles precisavam proclamar o Evangelho a toda e qualquer criatura, e era por isso que Jesus estava numa cidade samaritana, conversando com uma mulher samaritana, que era considerado estrangeiro para os judeus daquela época. Versículo 27 em diante diz assim: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estar conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus está a nos dizer essa noite:
Abro os olhos e vejo os campos, eles estão maduros para serem colhidos. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A mensagem de salvação, ela não pode se estancar em um vaso. Ela não pode parar em um poço. Ela tem que correr, ela tem que fluir. O que Jesus quer fazer em nós não é preencher a nossa alma com a existência de Deus. Não é dar sentido à nossa existência apenas, mas Ele quer usar a nossa vida como instrumento para alcançar outros. E quando Jesus fala para aquela mulher: chama a sua família, e tem aquele diálogo com aquela mulher, e ela percebe que Jesus era o Cristo, como Ele havia declarado, ela vai até a sua cidade, ela esquece aquela sede, ela esquece a água, ela esquece o cântaro, ela está motivada, ela está cheia de alegria, ela está sentindo que havia encontrado algo maravilhoso para a sua vida e que precisava compartilhar isso. E quando ela volta e compartilha com o seu povo. E os samaritanos vêm em peso e falam: por favor, fique conosco, nós queremos ouvi-lo. E Jesus fica ainda mais 2 dias naquela cidade, e aquele povo diz: olha, não é só pelo testemunho do que a mulher nos contou, mas nós temos visto que realmente esse é o Salvador do mundo. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês não plantaram, outros tiveram o trabalho árduo, os patriarcas estiveram aqui, eu estou plantando, estou vindo de Jerusalém, estou passando pela Judeia, estou passando pela Samaria, e estou indo para Galiléia e os confins da terra. Atos 1:8. Daqui a algum tempo, Atos 1:8, Jesus fala: olha, vocês serão minhas testemunhas, a começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Jesus fez o percurso de Atos 1:8. Jesus está falando: olha, eu estou plantando, a verdadeira colheita vocês vão fazer quando eu derramar do Espírito Santo. Quando eu derramar da água viva sobre vocês, vocês estarão tão plenos dessa água viva que transbordarão e não poderão guardar esse tesouro só para vocês. Vocês precisam compartilhar, vocês precisam alcançar outros, e vocês vão passar por aqui, colhendo o que eu tenho plantado. E Jesus planta. Jesus plantou em Samaria. E algum tempo depois, Jesus, depois de ter se sacrificado por nós, derrama do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos discípulos, e eles saem evangelizando Jerusalém. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. E eles vão pela Judeia, Samaria e dali para os confins da terra. Para encerrar, eu gostaria de ler um texto que está em João, capítulo 7. Versículo 37. João 7:37. No último dia da festa de Pentecostes, aliás, dos tabernáculos, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus se levanta no último dia da festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos foi comemorada alguns dias atrás em Jerusalém. A festa dos tabernáculos era a festa das cabanas. Os judeus, os israelenses, eles constroem cabanas, constroem tendas nos quintais, nos terraços, e colocam sempre algumas aberturas, alguns buracos na parte de cima. E aquelas tendas servem para o povo relembrar o tempo em que o povo de Israel esteve no deserto. E eles comemoram essa libertação, que Deus esteve com eles o tempo que eles estiveram no deserto. E é por isso que se torna uma festa, porque os filhos falam, vamos construir a nossa tenda esse ano. E eles constroem a tenda, e os pais e os filhos vão morar, vão dormir naquela tenda, e eles olham para o teto daquela tenda e eles enxergam o céu. E eles dizem, ensinam aos filhos, olha, nossos antepassados passaram pelo deserto, dormiram no deserto, e quando eles olhavam, o teto que eles viam era o céu. E eles passaram dificuldades, mas Deus estava com eles. E quando você passa por uma festa de tabernáculos e relembra o deserto, dá sede. No último dia da festa, Jesus levanta a sua voz e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Está sedento de Deus? Talvez você não soubesse até hoje o que você realmente precisa e tem buscado no seu dia a dia, na sua vida inteira, é Deus. E que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Como está o seu coração? Sedento?